Bom dia, bom dia, bom dia! Como estamos? Preparados para mais um dia de Veda? Eu tô preparadíssimo e hoje com uma participação mega especial nós vamos falar sobre o sonho da casa própria aqui na Irlanda. Com ela, que acabou de comprar uma casa novinha em folha depois de 4 anos aqui na ilha. Minha gente. E a minha participação especial, ela é youtuber, administradora, tem 29 anos e divide o mesmo sobrenome que eu, Maria Martins. Coincidência ou não, além da gente dividir o mesmo nome, a mesma idade, a gente também divide o mesmo jargão. Então vamos começar o vídeo dessa forma? Ai, vamos, esse momento é meu. Então vamos lá, deixa eu até aumentar o volume aqui. 3, 2, 1... Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhosa! Maria, obrigado por aceitar participar do canal e contar pra gente as suas experiências. E eu quero saber se você tá preparada. Eu tô prontíssima. Nasci pra esse momento. Eu gosto assim, gente preparada. Maria, me conta. Você chegou aqui na Irlanda como intercambista também? Foi ficando? Como é que foi isso? Não, a gente veio... Na verdade, a gente sempre teve esse sonho de morar na Europa. Sempre quisemos, assim, desde que a gente casou. Mas aí, o que aconteceu? Quando a gente começou a planejar, o Sheldon começou a procurar emprego, eu também comecei a procurar emprego, e a ideia foi, quem conseguir emprego primeiro, leva o outro. E aí, não era bem Irlanda que era o foco era mais Europa mesmo. E aí a gente começou a mandar currículo, e se você não sabe, aqui na Irlanda a área de TI é gigantesca, tipo, tem muita vaga pra tudo quanto é lugar. E aí, com certeza, ele conseguiu um emprego antes de mim, porque eu sou de finanças, e aí ele foi contratado ainda no Brasil e foi a empresa que contratou ele que trouxe a gente. Aí, nesse caso, eles trazem os parentes de primeiro grau, que é esposa ou marido e filhos. Aí a gente não tem filho, então ele trouxe só eu na mala, bem bonitinha, e aí a gente veio há 4 anos atrás morar aqui. Que delícia! Então vieram já com visto, com tudo certo, Critical Skills maravilhoso. Isso. E sempre... de trabalho, a gente já veio tudo certo. Que massa! E sempre foi um sonho comprar a casa própria aqui? Como é que nasceu isso? Rapaz, se eu te contar, porque assim, quando a gente chegou na Irlanda, a gente nunca tinha saído do Brasil nem pra passear pra nada. Nossa primeira viagem internacional foi mudar pra Irlanda. Tipo, a gente já veio com as malas, puf, de uma vez. Então, assim, eu não sei se você conhece Goiânia. Eu sou lá da região centro-oeste do Brasil. E é 30 graus de janeiro a janeiro. É igual calor, aqui, meu anjo. Igualzinho aqui na Irlanda. É calor, mas é muito calor. Então, assim, eu nunca tinha passado um inverno na minha vida. Neve, nunca tinha nem pensado em neve. Aqui não é de nevar, muito mais neva, né? Um dia aqui, outro no inverno neva. E aí o meu primeiro inverno foi triste, assim. Eu fiquei muito mal, eu nunca tinha vivido a experiência de ter pouco sol, porque no inverno aqui, o Doug deve ter explicado pra vocês, a gente tem dias que a gente tem 4 horas de sol. Então, e essas 4 horas é nubladão, aquele céu cinza, chuviço. E aí o meu organismo não deu certo, e assim, o meu primeiro ano de Irlanda eu falei, cara, não é isso, a gente tá feliz, tá confortável financeiramente, mas eu não sei se a gente vai dar conta de morar aqui não. E aí a gente foi ficando, eu fui me apaixonando, eu fui aprendendo, e aí quando a gente fez 3 anos e pouco de Irlanda, veio a pandemia, né? Que tava todo mundo preparadíssimo pra esse momento. E só esperando, né? Nasci pra esperar esse momento. E a nossa loucura era viajar, a gente viajava muito, porque no Brasil a gente trabalhava o ano inteiro pra fazer uma viagem quando dava o dinheiro pra fazer essa uma viagem. E aqui não, aqui a gente viajava pra caramba, tem a Santa Ryanair, né, que leva a gente pra lá e pra cá baratinho, e foi um sonho. Só que aí a pandemia veio e aí a gente ficou num apartamento desse tamanhozinho lá no centro de Dublin. Não sei se vocês sabem, a situação de aluguel daqui é terrível. Vale até lembrar, desculpa te cortar, que a Irlanda sofre, não só esse ano, mas vem sofrendo há alguns anos, a pior crise imobiliária da história do país. Por isso os aluguéis são tão altos e o processo de compra e venda de casa é tão disputado, que é o que a Maria vai explicar pra gente daqui a pouco. Mas continua, só um adendo, vá! Não, isso é muito verdade.
E aí a gente sentou e falou assim, cara, e aí? A Irlanda é o nosso lugar, nós vamos ficar mesmo, é só uma brincadeira, a gente tá procurando outro lugar pra ir, vamos continuar na Europa, o que a gente vai fazer? E o Sheldon tem uma oportunidade de trabalho, porque o time que ele trabalha, parte do time fica lá em The Hague, que é uma cidadezinha perto de Amsterdã, meia hora de trem de Amsterdã, na Holanda. E aí ele falou assim, a gente pode... Isso em fevereiro, uma semana antes de começar a loucura da pandemia. Não, a pandemia aqui começou em março, né? Sim. Em fevereiro a gente já tinha uns casos no Brasil, mas chegou na Irlanda mesmo em março. Então a gente voltou, menos de 2 semanas depois, começou o negócio de falar de vírus, o que é Covid, tá acontecendo, não pode viajar. Então assim, a gente pegou fevereiro e passou 15 dias lá em The Hague, nessa cidadezinha, avaliando a cidade pra ver se a gente ia mudar pra lá ou não. E aí, quando eu fui morar lá, eu descobri que a gente não tem cidadania, né? A nossa descendência é no máximo de índio e olha lá, não tem pra onde... Não tem pra onde a gente pegar. E aí, assim, a gente foi ver pra pegar cidadania na Holanda e você tem que falar holandês fluente. Então, tive uma prova do IELTS lá, só que de holandês. Aí eu falei, cara, só falta 1 ano pra gente iniciar o nosso processo, porque com 4 anos, parece, você pode iniciar o processo e com 5 anos, realmente, você pode virar cidadão irlandês. Ou é com 5 anos você inicia. Eu sei que falta muito pouco pra gente conseguir a cidadania daqui da Irlanda. Eu falei, não vale a pena a gente passar por isso tudo. E aí a gente falou assim, a única coisa boa de mudar pra Irlanda é o valor do aluguel, que era mais barato que aqui. Só que lá eles têm um negócio que você é obrigado a alugar uma casa proporcional ao seu salário. Por quê? Porque quem ganha pouco tem que ter direito a alugar as casas mais baratas. Se você ganha mais, você tem que alugar as casas mais caras. Nada mais justo, né? E os salários de Dublin são um dos maiores salários da Europa, né? Ganha aí até de Londres em alguns. Então assim, a gente aguenta a chuva, mas é porque a gente é interesseiro. E assim, no fritar dos ovos a gente falou, cara, é isso, é a Irlanda, só que se a gente for ficar, eu não aguento essa situação de aluguel, é muito caro, é muito desconfortável, o apartamento é velho, quanto mais pro centro de Dublin, mais velhos são as casas. E falei, eu quero ter uma vida confortável, quero ter casa, quero ter carro, vamos comprar uma casa. E aí, a hora que o Sheldon virou pra mim e falou assim, tá bom, eu concordo com você, vamos comprar uma casa. Douglas, no mesmo dia eu já tava prontíssima, eu já tinha pesquisado tudo, eu já sabia até o bairro que eu queria. E aí foi uma loucura e a gente começou a jornada. Então foi assim, a gente decidiu que a gente vai ficar, é a nossa casa, vamos pegar a cidadania e é isso. Tá, e como que funciona esse processo? É igual no Brasil que você primeiro escolhe a casa e depois faz o empréstimo? Como é que funciona aqui na Irlanda? Ó, o passo a passo, bem rapidinho assim, bem por cima. Você pega o empréstimo, você consegue calcular sozinho, sem procurar banco nenhum. Quanto que eles vão te emprestar? Eles vão te emprestar, no máximo, 3,5 vezes o seu salário anual. Se você estiver comprando casa com alguém, você pode somar esse salário com a pessoa ou as pessoas que você está comprando casa. Então você vai pegar o total da galera que está comprando, o total de salário anual, multiplicar por 3,5 vezes e esse vai ser o máximo que qualquer banco na Irlanda vai te dar para você comprar a sua casa. Então pronto, nisso você já sabe até qual valor que você consegue comprar uma casa. E você tem que dar no mínimo 10% de entrada quando você está financiando. Então aí, e o dinheiro que o banco te empresta é 90%, né? Então você pode comprar uma casa do valor desse 90% do banco, mais os 10% que você tem que pagar à vista, que é a entrada da casa. Então aí você já joga nos filtros lá dos sites do Daft, os sites de procurar casa, e você já sabe até quanto em euros que você consegue comprar a casa, entendeu? E aí o truque, antes de você buscar, eu cometi esse erro e foi tipo traumático, a gente quase perdeu a nossa casa por causa disso. Procure o banco primeiro, porque tem um documentinho, inclusive assim, já fazendo um jabazinho, lá no canal do Maria Quer Viajar, tem uma série completa,
hashtag Casa Própria na Irlanda, em que eu fiz 4 vídeos com todo esse passo a passo. E aí tem um vídeo que é só sobre esse passo a passo, tem outro vídeo que é só sobre empréstimo, outro só sobre os primeiros passos, como achar a região, endereço, blá blá blá. E aí nesse vídeo de você, o empréstimo e você procurar a sua casa, eu falo sobre um documento que se chama Approval in Principle. O que é esse documento? É uma carta do banco falando assim, olha, eu vou emprestar para o Douglas Martins até tantos mil euros. A gente viu a vida financeira dele, eles vão te pedir os documentos e tal, e a gente tem coragem, né? A gente tá apto, ele tá apto a gente emprestar esse dinheiro para ele. Por que é importante você pegar essa carta primeiro? Vamos supor que você encontrou sua casa dos sonhos. Você chegou lá e falou, mano, é essa casa, me vejo aqui, tô pronta para ser europeia, vou morar aqui. Aí você decidiu morar. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é um depósito que vai de 3 a 5 mil euros, depende da construtora, porque quando você fizer esse depósito, dá sale agreed. A imobiliária ou a construtora não pode mais vender aquela casa enquanto você terminar o seu processo. Só que para você fazer esse depósito, segurar, travar essa casa para venda, você só faz se você tiver o Approval in Principle. E esse foi o nosso erro, a gente achou a casa primeiro. Aí eu falei, é essa casa, quero morar aqui agora. Aí a moça falou, então, cadê seu Approval in Principle? Cadê a cartinha de que algum banco vai te emprestar dinheiro? Ah, não tem, então corre atrás. E aí o banco demora, principalmente em pandemia, demora mais ainda. No nosso caso, demorou umas 2 semanas para a carta sair. Se qualquer pessoa chegasse aqui na casa com essa carta já pronta e o depósito, ele ia pegar a casa e eu ia perder. Então, assim, não passa por essa emoção toda, vá preparado para que se você achar a casa, você já faz o depósito no mesmo dia e já trava ela. Primeiro... Essa foi uma dica que eu queria muito ter recebido antes. Aí, ó, primeiro assiste todos os vídeos, maratona lá, o Maria Quer Viajar, que tem várias dicas, é uma websérie bem grande, tá lá detalhada, que eu já assisti. Pega todas as dicas lá, vai pela Maria que tá tudo certo e não vacila pra não perder e não passar perrengue depois. E Maria, me diz, o fato de ser imigrante atrapalha nesse processo? Tem mais documentos por ser imigrante? Ou a documentação é padrão para todo mundo e o fato de ser imigrante não atrapalhou em nada? Ah, então vamos resumir essa parte. A maior dúvida que o pessoal tem é se eu tenho que ter passaporte europeu, se eu tenho que ter cidadania, alguma coisa. Eu e o Sheldon não temos ainda, nosso passaporte é só o brasileiro e é possível sim você comprar a casa. Se você for cidadão europeu, tiver o famoso passaporte vermelho, é mais fácil, porque eles vão te pedir menos documentos. Se você não tiver, o que eles vão pedir? Em resumo, o banco está interessado se você tem uma vida financeira saudável. E os bancos irlandeses, eles ficam de olho nos últimos 6 meses da sua conta. Então, se você tiver uma conta bancária organizadinha, bonitinha, nos últimos 6 meses, provando que você é capaz de pagar a dívida mensal que você quer pegar com eles, você já vai deixar eles bem mais confortáveis. Então vamos de exemplo, a prestação da sua casa vai ser, sei lá, 1.300 euros por mês. E você consegue economizar uns 500, 600 euros por mês e você já tem um contrato de aluguel que você paga de 1.300 euros por mês. Então, com essa dívida do aluguel, mais o dinheiro que você consegue salvar, economizar todo mês, você provou para o banco que você é mais que capaz de pagar a dívida da prestação da sua casa, entendeu? Então isso já deixa eles super aliviados. Agora o último detalhe sobre documentação. Se você não for cidadão europeu, eu acho que se for cidadão europeu também eles pedem. Se você tiver vida financeira ativa na Irlanda há menos de 3 anos, eles vão pedir a sua vida financeira lá no Brasil. Se você tiver vida financeira aqui há mais de 3 anos, aí eles não vão pedir. Pouquíssimos bancos vão pedir. Maria, mas e aí? Como é que eu comprovo essa minha vida financeira do Brasil? Relatório do SPC e Serasa. Você vai entrar no site lá do SPC com seu CPF, vai tirar um relatório e aí esse relatório tem que dizer que seu nome tá ok, né? Que você não tem dívida, etc e tal. E aí você vai procurar essas empresas que traduzem documentos, tem várias empresas aqui na Irlanda que traduzem, porque você tem que, esse relatório tem que estar traduzido para o inglês. É uma média de 50 euros para traduzir um relatório desse. E aí você entrega esse documento traduzido oficialmente para o banco e ele vai ver, não, beleza, tá tudo certo com o nome deles lá no Brasil e aí vai resolver. Então tem só esses truquezinhos assim que pode acontecer. E vale lembrar
que ter uma casa aqui na Irlanda não te dá garantia de residir no país, tá? Comprar uma casa é uma coisa e ter visto para morar aqui é outra completamente diferente. Comprar uma casa não vai te garantir um visto de permanência. Então também fica ligado nisso para não passar perrengue, tá? Não vem pra cá, faz o maluco, compra uma casa e depois, cadê que eu posso ficar nesse país? Não posso, tem que ir embora e minha casa vai ficar aqui. Então não vacila. E te interrompendo só para embasar a sua fala. Na hora que você for entrar no banco para poder pegar o seu empréstimo, ele vai pedir o seu visto. Qual que é a sua permissão de residência, se é de trabalho, se é cidadania e etc e tal. E aí nós temos alguns vistos e os mais populares é o Stamp 4, que geralmente é o pessoal que tem permissão de trabalho. Isso se você não for cidadão europeu. Se você for cidadão europeu, já serve seu passaporte europeu. Mas se você não for, se for o nosso caso, é o Stamp 4, que é Critical Skills e outros casos de trabalho. Tem o Stamp 1 e tem o Stamp 1G, que é o meu caso. Como eu sou casada com uma pessoa que tem o Stamp 4, eu ganho o 1G, que me dá autorização de trabalhar e etc e tal. A maioria dos bancos só aceitam o Stamp 4. Mas não desiste, aplica para um monte de banco, porque o KBC, por exemplo, ele aceita até o 1G. Então, assim, vai tentando. Se você ser negado num banco, não significa que você vai ser negado em todos, é porque cada banco tem sua regra. Então, eles vão pedir seu visto e aí você vai nessas. Eu preciso contratar alguém para me ajudar nesse processo, um solicitor. Solicitor é um advogado. Ou eu posso fazer tudo por mim mesmo. Você fez o processo todo, vocês dois, ou vocês contrataram alguém? Existem quatro profissionais que você pode contratar nesse processo e 2 deles são obrigatórios, 2 deles são opcionais. Aí lá na série lá do canal tem certinho o que é, a gente vai falar só os nomes aqui Maria por cima, quer viajar, por segue aí minha gente, Maria quer viajar, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em tudo. Maria quer viajar. E ela quer viajar e a gente também quer. Vamos viajar! Pelo amor de Deus, vacina! Vem vacina! E aí, o que acontece? O primeiro profissional, que é opcional, é uma pessoa que te ajuda a procurar mortgage, que é o nome em inglês para financiamento de casa, né? Hipoteca. Então, existe um profissional que ele vai pegar todos os seus documentos, analisar e falar, olha, vai nesses bancos. Geralmente é em torno de 350 euros esse profissional. Eu não quis pagar, eu fiz tudo sozinha, inclusive lá no canal eu ensino, tem um site em que você consegue comparar todos os bancos, todas as taxas pra ver qual que é melhor. Então assim, eu fiz tudo sozinha porque eu dou tchau assim, né? E aí eu falei, cara, 350 euros não. E aí eu fiz tudo sozinha, tô ensinando lá no canal, dá pra você fazer também. Só que se você quiser mais confortável, tem profissionais que façam isso. Esse é o primeiro. O segundo profissional é obrigatório, é o caso do banco, né? É o gerente do banco que você vai negociar pra pegar o seu empréstimo. E aí são as taxas do banco que você paga. O terceiro profissional é um profissional que é o broker, que ele pode, é o real estate agent, que você pode contratar alguém para te ajudar a encontrar a sua casa. E aí vai de tudo quanto é preço que você pensar, isso daí não dá nem para eu te dar um orçamento. Mas é uma pessoa em que você vai fazer uma entrevista com ela e falar, olha, eu queria morar perto da praia, eu quero ter filho, então eu quero que tenha escola, é importante pra mim que tenha trem, porque eu trabalho no centro e eu preciso de transporte público, blá 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 blá. Essa pessoa vai achar uma casa pra você e vai te falar, olha, é legal que você compre nessa região. Eu também não contratei essa pessoa, eu fiz tudo sozinha. E aí tem também um vídeo explicando essa parte de como você descobrir a região e pesquisar se é perigoso, etc e tal. E é opcional também. E aí vem o solicitor, que o Doug falou, que é o advogado. Esse é obrigatório, a não ser que você seja um super especialista em vida imobiliária aqui na Irlanda. É super o meu caso, Por que é obrigatório esse... Pode me contratar aí que eu sei tudo. Tudo e mais um pouco. Me contrata que tá tudo certo. Só que não, né, minha gente? Hashtag só que nunca. E por que é tão importante esse profissional? Porque ele vai pegar o contrato de venda que a construtora, de compra e venda da sua casa, que a construtora vai te dar,
e ele vai corrigir o contrato todo. O nosso solicitor mesmo, ele corrigiu 2 vezes o contrato. Ele corrigiu, mandou, voltou, ele corrigiu de novo, até ficar 100% seguro pra você comprar aquela casa. E aí ele também faz o registro de imóvel, sabe? No Brasil a gente tem escritura, né, do terreno, escritura da construção. Ele também vai lá no estado, né, e registra tudo certinho, paga todas as taxas. Então, assim, além de te tirar todas as dúvidas, não tem como você ficar sem o solicitor. Eu fiz orçamento com 6 advogados. Eu achei preços de 1.400 euros até 2.800 euros a taxa dele. Então, assim, pesquisa porque muda um pouquinho. É uma vez só que paga, não é tipo os honorários. Isso, é uma vez só. Ok. É uma vez só. Ele vai te auxiliar nesse processo do contrato e depois ele vai te auxiliar até no banco. Na hora que você for assinar o contrato do empréstimo, do financiamento mesmo, ele vai fazer uma análise e ele vai te alertar, olha, essa taxa tá estranha, etc e tal. Então, assim, é um serviço bem completo, sabe? E aí esse cara tem que ter. E por último, o último profissional, esse já é opcional, é o Snag List. Quando você vai fazer a Snag List, você contrata um engenheiro pra ir na sua casa. E aí qual que é o papel dele? Esse eu quis contratar porque eu sou muito leiga de construção. Esse engenheiro, ele vai e ele analisa tudo, desnível de terreno, se as paredes da casa estão meio tortas, se tem alguma rachadura, ele testa toda a água, se a água tá tudo certinho, se tem vazamento, ele testa a energia nas tomadas. Então, assim, ele testa tudo, faz uma lista de tudo que ele acha que não tá bom e te dá essa lista. Você pega essa lista, manda pra construtora, a construtora conserta todos esses problemas. E aí você confere de novo se tá do jeito que você quer e aí você pega a casa. Como eu não tenho conhecimento nenhum de construção, eu contratei esse cara, tem todo o preço também. O que a gente contratou foi 200 euros e aí ele fez esse serviço, eu achei que valeu super a pena, porque ele fez uma lista longa de probleminhas que eu não ia ver e a construtora corrigiu antes de me dar a chave da casa. Então, assim, é o gasto que eu falei, não, esse nós vamos ter que pagar e eu acho que vale a pena. Agora, as outras taxas, a maior taxa, além do advogado, é um negocinho chamado Stamp Duty, que ele é 1% do valor total da casa. Então, se a casa custar 300 mil euros, 3 mil euros é de Stamp Duty. Então, assim, só pra poder dar uma... Porque como é tudo muito porcentagem, depende muito, vamos dar um exemplo real de uma casa, por exemplo, de 300 mil euros. Numa casa de 300 mil euros, você pode reservar aí uns 7, 8 mil euros dessas taxinhas extras. Isso incluindo advogado, a escritura, registro lá do negócio que você tem que pagar, o Snag List, o Snag List é que vai fazer as coisas, o caminhão de mudança. Então, assim, essas taxinhas todas pra você estar dentro da casa, o seguro... que mais? Acho que é isso. Então, assim, saiba que você vai desembolsar, além da entrada da casa, você tem que desembolsar esse valor. Então, tem aí... Eu gosto de, tipo, ficar bem confortável, porque a gente nunca sabe o imprevisto que vai ter. Então, assim, se você tiver 10 mil euros, você não passa sufoco, você paga tudo e ainda sobra pra você comprar algumas coisinhas pra casa nova, entendeu? 10 mil euros mais os 10% de depósito. Isso, só que aí tem o truque dos 10%. Não sei se você vai perguntar. Qual é o truque dos 10%? O truque dos 10%. Se você nunca tiver comprado uma casa na sua vida, você tem que ser first time buyer. Então, se você for comprar a sua primeira casa e a casa que você estiver comprando for nova, você for o primeiro morador daquela casa, né? Não pode ser uma casa usada. O governo da Irlanda te dá um incentivo que se chama Help to Buy Scheme. Maria, o que é o Help to Buy Scheme? É literalmente um dinheiro que o governo da Irlanda fala assim, toma minha filha, paga a entrada da sua casa. Gente, é dado mesmo, você não tem que devolver, tipo, nunca. E aí tem algumas exigências para você se aplicar para pegar e algumas exigências que você corre o risco de perder. Lá no canal tem um vídeo só sobre esse dinheiro, porque a gente pegou 30 mil euros. Sim, o governo da Irlanda me deu 30 mil euros, isso dá quase 200 mil reais para eu pagar a entrada da minha casa. E quando eu li isso, a minha cabecinha de brasileira ficou assim, mano, é mentira. Quando que eu vou ter que pagar esse dinheiro?
da onde que esse dinheiro tá vindo, o que eu tenho que fazer com esse dinheiro. Tipo, eu não acreditei, mas é realmente. Em resumo, quando você trabalha aqui na Irlanda, você paga um imposto parecido com o imposto de renda lá do Brasil. E aí você vai pagando esse imposto do seu salário. E é altíssimo, viu, gente? A gente reclama dos impostos do Brasil, mas é uma paulada esse negócio. E aí, quando você vai comprar casa, você aplica e o governo pega os cálculos desses impostos que você pagou nos seus últimos 4 anos fiscais e aí ele te dá de 0 até no máximo 30 mil euros, agora na época de pandemia, quando não tá com essa época de pandemia, era 20 mil euros. E aí você confere lá o saldo, você pode pegar qualquer valor que tiver disponível. No nosso caso, como a gente já tinha 4 anos pagando, deu o máximo, né? E aí você pega esse dinheiro. Maria, como que perde esse dinheiro? Você não pode nem alugar e nem vender a sua casa nos primeiros 5 anos. Depois disso, você não precisa dar satisfação pra ninguém. Pode vender, pode alugar, mas nos primeiros 5 anos você é obrigado a morar na casa, senão você tem que devolver essa grana. E aí é só isso. E como eu não pretendo ir embora, né, tô aqui bonitinha com esse dinheiro, usei, paguei a construtora linda e vai dar tudo certo. Holanda, um beijo, né? Quanto tempo demorou do processo de escolher a casa, ter o financiamento aprovado e pegou as chaves? E morei, estou dentro da minha casa. Quanto tempo demorou isso tudo? Nós decidimos comprar a casa, a gente começou a pesquisa, tipo assim, começou a primeira visita em setembro do ano passado. Em outubro a gente encontrou a nossa casa, fez o depósito, né, e começou o processo com o banco, advogado em outubro. E na primeira semana de dezembro a gente pegou a chave. Então dia 4 de dezembro a gente pegou a chave, dia 5 a gente tava morando na casa. Rápido, bem rápido, né? E isso porque é situação de pandemia, então assim, tá tudo muito lento. Até as visitas, muitas construtoras não tá podendo visitar, você tem que visitar a casa virtualmente. O cara literalmente liga a câmera e te mostra a casa pelo celular. A gente ainda conseguiu visitar algumas casas, mas é bem estranho comprar casa na pandemia. Nossa, é bem estranho. Mas foi esse prazo. Essa é a vida, né? Pandemia, o novo normal. E Maria, pra gente finalizar, eu quero que você deixe uma dica pra todo mundo que sonha em comprar a casa própria aqui na Irlanda. Uma palavra de apoio, de acalento para essas pessoas que estão tão desesperadas, dizendo eu quero sair do aluguel, eu não quero mais pagar aluguel, ou morar no apartamento velho. O que você diria para essas pessoas? Como eu, tá? Eu sou uma delas. Eu já me inspirei em você, você é a minha inspiração real, oficial, para comprar uma casa. Já estou economizando e eu vou te dedicar quando isso acontecer, eu te dedico, Maria, tá? Então, vá lá, fale sua dica pra gente. Eu acho que a maior dica é você... É uma bobeirinha que talvez ninguém pensa. É você não atrasar nenhuma conta. Porque os bancos, por exemplo, você atrasou conta de internet, sabe? Assim, essas bobeirinhas que a gente pensa que não tem problema, eles implicam com isso, sabe? Eles vão olhar e vão falar assim, ih, ela é desorganizada, ela não paga as contas dela em dia. Então, assim, pelo menos os últimos 6 meses da sua conta, deixa bem bonitinho, bem arrumadinho, seja chato, sabe? Separa direitinho ali um dinheiro que você tá economizando ou não, e etc e tal. E não desista no primeiro não, porque assim, não é fácil. Por mais que a gente ache que vida de aluguel é complicada, quando você vai procurar casa, você também acha competição, você também acha um monte de gente querendo comprar a casa no seu lugar e assim, tem que insistir, tem que ter calma, vai ter alguns nãos no processo, um não de banco ali, um não de uma imobiliária aqui, mas vale a pena. E aí, pra te dar essa última sacudida, eu vou te contar uma coisa que eu não contei nem no meu canal. Tô contando aqui pro Douglas na primeira mão. Do valor do aluguel que a gente pagou nos últimos 3 anos, a gente ficou os últimos 3 anos no mesmo apartamento, né? E aí só aumenta 5% ao ano, então é de pouquinha a diferença. Do valor do aluguel que a gente pagava no apartamento de 1 quarto, desse tamanhozinho, lá no centro de Dublin, pro valor da prestação da nossa casa, eu estou economizando mais de 300 euros por mês. Mentira. E a nossa casa tem 2 andares, 3 quartos e 3 banheiros. E quintal. Ó, olha aí. E onde você mora aqui em Dublin? Não vamos contar. Gente comprou mais na região norte. Assim, não é Dublin, mas é condado de Dublin e a região se chama Balbriggan.
porque era uma exigência do meu marido morar perto da praia, senão ele nem queria mudar. Então eu tive que comprar uma casa aqui mais no norte. Não julgo, vai ser minha exigência também. Pelo menos morar perto da praia, né? Já que a gente não tem sol, pelo menos o barulho das ondas já dá aquela relaxada, não é verdade? Super. Maria, muito obrigado por compartilhar com a gente todas as suas experiências. Minha gente, sigam essa menina que ela é craque no que faz. Os vídeos são lindos, tem várias coisas lá no canal dela e tá tudo muito bem explicadinho. Então, vai lá no Maria Quer Viajar, se divirta, chama ela no Instagram, troca mensagem, vem aqui também, a gente tá tudo junto e misturado. E é isso, muito obrigado, se inscrevam no meu canal, no canal da Maria, me sigam no Instagram, sigam a Maria no Instagram e vamos ser felizes. Venham pra Irlanda que a gente vai estar aqui pra quando a gente puder abraçar todo mundo junto, tá? Lá na casa da Maria. Vamos fazer muita farra. A gente vai fazer uma festa lá na casa da Maria. Obrigado, viu, meu amor? Foi um prazer. E a gente se vê. Eu que agradeço o convite. Amei participar. Muito feliz. Linda, obrigado, tá? Um beijo. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.